Capítulo 29. Jacó foge com sua família. Seu encontro com Labão. E aconteceu, quando Raquel deu à luz a José, que Labão foi tosquear suas ovelhas, porque eles estavam distantes dele, uma jornada de 3 dias. E Jacó viu que Labão estava indo tosquear suas ovelhas. E Jacó chamou Lia e Raquel e falou gentilmente a elas que elas deveriam ir com ele para a terra de Canaã. Porque ele disse a elas como ele tinha visto tudo em um sonho, mesmo tudo que ele, Elohim, havia lhe dito que ele deveria retornar à casa de seu pai. E elas disseram: para todo lugar que tu fores, nós iremos contigo. E Jacó bendisse Elohim de Isaque seu pai, e o Elohim de Abraão, pai de seu pai. E ele levantou-se, montou suas esposas e seus filhos, e tomou todas as suas posses e cruzou o rio, e veio para a terra de Gileade. E Jacó escondeu suas intenções de Labão, e não o avisou. E o 7º ano, da 4ª semana, Jacó virou em direção a Gileade, no 1º mês, no 21º dia, 2135 am. E Labão o perseguiu e alcançou Jacó na montanha de Gileade, no 1º mês, no dia 13º. E Arroa não permitiu ferir Jacó, porque ele apareceu a ele no sonho naquela noite. E Labão falou com Jacó. E no 15º daqueles dias, Jacó fez uma festa para Labão, e para todos os que vieram com ele. E Jacó jurou a Labão naquele dia, e Labão também a Jacó, que nenhum deveria cruzar a montanha de Gileade ao outro com propósito maligno. E ele ergueu lá um monte de pedras como testemunha. Por isso o nome daquele lugar é chamado o Monte da Testemunha, por causa desse monte de pedras. Mas antes, eles costumavam chamar a terra de Gileade de terra de Rafaim, porque esta era a terra do Rafaim. Os Rafaíns nasceram lá. Eles eram gigantes, os quais tinham 10, 9, 8, até 7 côvados de altura, provavelmente 5,53 metros, 4,95 metros, 4,43 metros e 3,87 metros. E os gigantes Refaim habitavam na terra dos filhos de Amon, até o monte Hermon, e as cadeiras de seus reinos eram Carnaim, Astarote, Edrei, Misur e Beon. E Arra os destruiu, os gigantes Refaim, por causa da maldade de suas obras, porque eles eram muito malignos, violentos, e os amoritas habitaram no lugar deles, malignos e pecadores, e não há atualmente pessoas que alcancem a totalidade dos pecados deles. E eles não têm mais tempo de vida sobre a terra. E Jacó enviou Labão embora, e ele voltou para a Mesopotâmia, a terra do leste, e Jacó voltou para a terra de Gileade. José se reconciliou com Esaú, vive em Canaã, e apoia seus pais. E ele passou sobre o rio Jaboque, no 9º mês, no dia 11º, e naquele dia Esaú, seu irmão, veio até ele, e ele se reconciliou com ele. E Esaú partiu dele para a terra de Seir, mas Jacó permaneceu habitando nas tendas. E no 1º ano da 5ª semana desse jubileu, 2136 am, ele cruzou o rio do Jordão e habitou além do Jordão. E ele pastoreou suas ovelhas do mar salgado até Bet-Sean, Bet-San, e do Dotã até a floresta de Acrabim. E ele enviou a seu pai Isaque de todo o seu suprimento, roupas, alimentos, carne, bebida, leite, manteiga, azeite, queijo e algumas palmeiras do vale, datas do vale. E também para sua mãe Rebeca 4 vezes por ano, entre as épocas dos meses, entre lavoura e colheita, e entre o outono e a chuva, estação chuvosa, e entre o inverno e a primavera, para a torre de Abraão. Porque Isaque havia retornado do poço do juramento, e subido para a torre de seu pai Abraão. E ele, Isaque, habitava lá longe de seu filho Esaú. Porque nos dias em que Jacó foi para a Mesopotâmia, Esaú tomou para si uma esposa chamada Maalafe, a filha de Ismael. E ele juntou todos os rebanhos de seu pai e suas esposas, e subiu e habitou no monte Seir, e deixou Isaque, seu pai, sozinho no poço do juramento. E Isaque subiu do poço do juramento, e habitou na torre de Abraão, seu pai, nas montanhas de Hebron. E de lá, Jacó enviava tudo o que ele enviava a seu pai, e sua mãe de tempos em tempos, tudo o que eles precisavam. E eles abençoavam Jacó de todo o coração e de toda a alma. Capítulo 30. A violação de Diná, a volta para a carnificina, as leis sobre o casamento entre judeus e gentios, eleição de Levi. E no 1º ano da 6ª semana,
2143 AM. Ele subiu para Salém, para o leste de Siquém, em paz no 4º mês. E lá eles levaram Diná, a filha de Jacó, para a casa de Siquém, os filhos de Hermon, o Hivita, o príncipe da terra, e ele se deitou com ela e a contaminou, violou. E ela era uma garotinha, uma criança de 12 anos. E ele rogava a seu pai e seus irmãos, para que ela pudesse ser lhe dada por esposa. E Jacó e seus filhos ficaram irados por causa do homem de Siquém, porque ele havia contaminado Diná, irmã deles. E eles, os filhos de Jacó, falaram com eles, filhos de Hermon, com má intenção, e fizeram um acordo enganoso e os enganaram. E Simeão e Levi vieram inesperadamente a Siquém, e executaram o julgamento sobre todos os homens de Siquém, e mataram todos os homens que eles encontraram, e não deixaram nem sequer um restante. Eles mataram todos em tormentos, porque eles haviam desonrado sua irmã Diná. E que nunca mais se faça que uma filha de Israel seja contaminada, violada, porque juízo está ordenado no céu contra aquele, que eles destruam com a espada todos os homens dos siquemitas, porque eles trouxeram vergonha para Israel. E Arwa os entregou nas mãos dos filhos de Jacó, para que eles os terminassem com a espada e executassem julgamento sobre eles, e para que nunca mais seja feito em Israel que uma virgem de Israel seja contaminada, violada. E se existe em Israel algum homem que queira dar sua filha ou sua irmã para qualquer homem da descendência dos gentios, ele deve certamente morrer, e eles devem apedrejá-los com pedra, porque ele trouxe vergonha para Israel. E eles devem queimar a mulher no fogo, porque ela desonrou o nome da casa de seu pai, e ela deve ser exterminada de Israel. E não permitam que uma mulher adúltera nem pura seja encontrada em Israel, por todos os dias das gerações da terra, porque Israel é santa para o Criador. E todo homem que a tenha violado, contaminado, deve certamente morrer. Eles devem apedrejá-lo com pedras, porque assim foi ordenado e escrito nas tábuas celestes, no que diz respeito aos descendentes de Israel. Aquele que viola, contamina, deve certamente morrer, e ele deve ser apedrejado com pedras. E para esta lei não há limite de dias, e não há remissão nem expiação, mas o homem que violou sua filha deve ser exterminado no meio de Israel, porque ele deu sua descendência a Moloque, e agiu impiamente em violá-la, contaminá-la. E tu, Moisés, ordene aos filhos de Israel, e os exorte a não dar suas filhas aos gentios, e não tomar para seus filhos nenhuma das filhas dos gentios, porque isso é abominável diante de Arão. Por esta razão, eu te escrevi nas palavras da lei todas as obras dos siquemitas, as quais eles praticaram contra Diná. E como os filhos de Jacó falaram, dizendo: nós não daremos nossas filhas a um homem que é incircunciso, porque isto seria uma vergonha para nós. E é uma vergonha para Israel, para aqueles que vivem e para aqueles que tomam as filhas dos gentios, porque isto é imundo e abominável para Israel. E Israel não estará livre dessa imundícia, se tiver uma esposa das filhas dos gentios, ou se der uma de suas filhas a um homem de qualquer dos gentios, porque haverá praga sobre praga, e maldição sobre maldição, e todo julgamento e praga e maldição sobrevirá, se ele fizer isto, ou esconder seus olhos daqueles que cometem imundícia, ou daqueles que profanam, contaminam o santuário do Criador, ou daqueles que profanam o seu nome santo. A nação toda será julgada por toda imundícia e profanação deste homem. E não haverá acepção de pessoas nem consideração de pessoas. Não será recebida de suas mãos ofertas de frutas, holocaustos, ofertas queimadas, nem gordura, nem fragrância, nem doce aroma de forma aceitável. Mas cada homem e mulher em Israel que assim fizer é profanador, contaminador do santuário. Por esta razão eu te ordenei dizendo: testifique este testemunho para Israel. Veja o que aconteceu com os siquemitas e seus filhos, como eles foram entregues nas mãos de 2 filhos de Jacó, e eles o mataram em agonia. Isto foi-lhes imputado, atribuído como justiça, e está anotado para eles como justiça. E a tribo de Levi foi escolhida para o sacerdócio, e para serem os levitas, os que ministram diante do Criador como nós, anjos, continuamente, e para que Levi e seus filhos sejam abençoados para sempre. Porque ele, Levi, foi zeloso para executar justiça, julgamento e vingança sobre todos aqueles que se levantaram contra Israel. E assim
Eles escreveram como testemunho em seu favor nas tábuas celestes bênção e justiça diante do Elohim de tudo. E nós lembramos a justiça que o homem cumpriu durante sua vida, em todas as épocas do ano. Até 1000 gerações, eles recordarão disso. Isto virá para ele e para seus descendentes após ele. Ele foi gravado nas tábuas celestes como um amigo e um homem justo. Todas essas coisas eu escrevi para ti, Moisés, e te ordenei que as digas aos filhos de Israel, que eles não devem cometer pecado, nem transgredir as ordenanças, nem quebrar a aliança que lhes foi ordenada, mas eles devem cumpri-las e serem gravados como amigos. Mas se eles transgredirem e praticarem imundícia de todo tipo, eles serão gravados nas tábuas celestes como adversários, e eles serão tirados, reembolsados do livro da vida, e eles serão gravados no livro daqueles que serão destruídos, junto àqueles que serão exterminados da terra. E no dia que os filhos de Jacó mataram Siquém, um escrito foi gravado em seu favor, no céu, de que eles executaram justiça, retidão e vingança sobre os pecadores. Isso foi escrito por bênção. E eles trouxeram Diná, irmã deles, da casa de Siquém, e eles capturaram tudo que estava em Siquém, suas ovelhas, e seus novilhos, e seus jumentos, e toda a sua riqueza, e todos os seus rebanhos, e trouxeram tudo para Jacó seu pai. E ele os repreendeu porque eles tinham posto a cidade sobre a espada, porque ele temia aqueles que habitavam naquela terra, os cananeus e os perizeus. E o temor de Arva estava sobre as cidades que circunvizinhavam Siquém. E eles não se levantaram para perseguir os filhos de Jacó, porque terror havia caído sobre eles. Capítulo 31. Jacó viaja de Betel para Hebrom. Isaac abençoa Levi e Judá. E na lua nova do mês, Jacó falou com todos de sua casa, dizendo: Purifique-se e troquem suas vestes, e vamos levantar acampamento e subir para Betel, onde eu fiz um voto com ele, Elohim, no dia em que eu fugi da face de Esaú, meu irmão, porque ele, Elohim, esteve comigo e me trouxe para esta terra em paz. E se afastem dos deuses estranhos que existem entre vocês. E eles desistiram dos deuses estranhos, os que estavam em suas orelhas e os que estavam em seus pescoços, e os ídolos que Raquel havia roubado de Labão seu pai, e ela deu tudo a Jacó. E ele os queimou e os quebrou em pedaços, e o destruiu, e os escondeu debaixo de um carvalho, na terra de Siquém. E ele subiu na lua nova do 7º mês para Betel. Ele construiu um altar no lugar em que ele havia dormido, e ele ergueu um pilar lá. E ele enviou uma mensagem para seu pai Isaque, dizendo que ele viria para o sacrifício, e enviou também a mensagem para sua mãe Rebeca. E Isaque disse: Deixe-me, meu filho, vir, e deixe-me vê-lo antes de eu morrer. E Jacó foi até seu pai Isaque e até sua mãe Rebeca para a casa de seu pai Abraão. E ele trouxe 2 de seus filhos com ele, Levi e Judá. E ele veio a seu pai Isaque e a sua mãe Rebeca. E Rebeca veio da torre para a frente para beijar Jacó e abraçá-lo, porque seu espírito havia se reanimado quando ela ouviu dizer: Eis que Jacó seu filho chegou. E ela o beijou. E ela viu os 2 filhos dele, e os reconheceu e disse para eles: São estes teus filhos, meu filho? E ela os abraçou e os beijou, e os abençoou, dizendo: Então vocês, a descendência de Abraão, se tornará ilustre, e vocês provarão bênção sobre a terra. E Jacó adentrou para Isaque, seu pai, para a câmara onde ele estava deitado, e seus 2 filhos estavam com ele. E ele tomou a mão de seu pai, e abaixando-se o beijou. E Isaque agarrou o pescoço de Jacó, seu filho, e chorou sobre o seu pescoço. E a escuridão deixou os olhos de Isaque. E ele viu os 2 filhos de Jacó, Levi e Judá. E ele disse: São estes teus filhos, meu filho? Porque eles são parecidos contigo. E ele disse para ele que eles eram verdadeiramente seus filhos. E tu verdadeiramente vistes que eles são verdadeiramente meus filhos. E eles se aproximaram dele. Ele se virou e os beijou e abraçou a ambos juntos. E o espírito da profecia desceu sobre a boca dele. E ele tomou Levi pela sua mão direita e Judá pela sua esquerda. E ele virou-se para Levi primeiro e começou a abençoá-lo primeiro. E disse a ele: Que o Elohim de tudo, o Elohim de todas as eras, te abençoe, e a teus filhos por todas as eras. E que Yahweh dê a ti e a tua descendência grandiosidade e grande glória. E faça que ti e tua descendência, dentre toda a carne, se aproxime dele para servi-lo no seu santuário, como os anjos da presença e como os santos.
e como eles, seja descendência de teus filhos para a glória e grandiosidade e santidade, e que eles faça grandes por todas as eras. E eles serão juízes e príncipes, e chefes de todos os descendentes de Jacó. Eles devem falar a palavra de Arro em justiça, e eles devem proclamar, julgar, praticar todos os seus juízos em justiça. E eles devem anunciar meus caminhos a Jacó e minhas veredas a Israel. A bênção de Arro será dada às vossas bocas, para abençoar toda a descendência dos amados. Tua mãe te chamou pelo nome de Levi, e ela acertou na escolha de teu nome. Tu estarás junto a Jahwe, e será companheiro dos filhos de Jacó. Que a mesa dele, de Elohim, seja a tua mesa, e que tu e teus filhos comam nela, e que tua mesa seja farta em todas as gerações, e que tua comida não falte em todas as eras. E que todos os que te odeiam caiam diante de ti, e que todos os teus adversários sejam exterminados e pereçam. E bendito seja aquele que te bendiz, e maldita seja toda a nação que te maldizer. E para ajudar ele disse: que Jahwe te dê força e poder para atropelar todos os que te odeiam. Um príncipe tu serás, tu e um dos teus filhos, sobre todos os filhos de Jacó. Que teu nome e o nome de teus filhos avancem e atravessem toda a terra e região. Então os gentios temerão diante de tua face, e todas as nações tremerão e todos os povos tremerão. Em ti será o socorro de Jacó, e em ti se achará a salvação de Israel. E quando tu te assentares no trono de honra da tua justiça, haverá grande paz para todos os descendentes dos filhos dos amados. Bendito seja aquele que te abençoar, e todo que te odiar e te afligir e te maldizer seja exterminado e destruído da terra e seja amaldiçoado. E virando-se, ele o beijou novamente e o abraçou, e se alegrou grandemente, porque ele verdadeiramente havia visto os filhos de seu filho Jacó. E ele, Judá, saiu de entre seus pés e se prostrou e se curvou a ele Isaque. E ele, Jacó, os abençoou e descansou lá com Isaque seu pai naquela noite. E eles comeram e beberam com alegria. E ele, Isaque, fez os dois filhos de Jacó dormirem, um na sua direita e o outro na sua esquerda. Isso lhe foi contado como justiça. E Jacó contou a seu pai tudo durante a noite, como Jahwe o havia mostrado grande misericórdia, e como ele o havia prosperado em todos os seus caminhos e o protegido de todo mal. E Isaque bendisse ao Elohim de seu pai Abraão, que não reteve sua misericórdia e sua justiça dos filhos de seu servo Isaque. Rebeca muda-se com Jacó para Betel. E pela manhã contou a seu pai Isaque sobre o voto que ele tinha feito a Jahwe, e sobre a visão que ele tinha visto, e que ele tinha construído um altar, e que tudo estava pronto para o sacrifício a ser feito diante de Jahwe, da forma como ele tinha feito o voto, e que ele tinha vindo para montá-lo no jumento. E Isaque disse a Jacó seu filho: eu não sou capaz de ir contigo, porque eu sou velho e não sou capaz de suportar o caminho. Vá, meu filho, em paz, porque eu tenho 160 anos de idade. Eu não sou mais capaz de viajar. Monte tua mãe no jumento e que ela vá contigo. E eu sei, meu filho, que tu vieste por minha causa, e que este dia seja bendito, no qual tu me viste com vida. E eu também te vi, meu filho. Que tu prosperes e cumpras o voto que tu fizestes, e não descartes teu voto, para que tu não sejas chamado por ter tocado no voto. Agora, pois, se apresse em cumpri-lo, e que ele, Elohim, se alegre, aquele que fez todas as coisas para o qual tu fizestes o voto. E ele disse a Rebeca: vá com Jacó teu filho. E Rebeca foi com Jacó seu filho, e Débora com ela, e eles foram para Betel. E Jacó lembrou-se da oração com a qual seu pai o havia abençoado a ele e a seus dois filhos, Levi e Judá. E ele se alegrou e bendisse ao Elohim de seus pais, Abraão e Isaque. E ele disse: agora eu sei que eu tenho esperança eterna, e também meus filhos, diante do Elohim de tudo. E assim está ordenado no que diz respeito aos dois. E eles gravaram para testemunho eterno nas tábuas celestes, como Isaque os abençoou. Capítulo 32. Jacó em Betel. Levi sonha. Jacó oferta. Levi é destinado para o sacerdócio e o dízimo. E ele ficou aquela noite em Betel. E Levi sonhou que eles o tinham ordenado, e os feito sacerdote do Elohim Altíssimo, ele e seus filhos para sempre. E ele acordou de seu sono e bendisse a Jahwe. E Jacó chegou cedo pela manhã, no 14º desse mês.
e deu o dízimo de tudo que veio com ele, tanto de homens como do gado, de ouro e de cada navio e vestimentas. Sim, ele deu dízimo de tudo. E naqueles dias, Raquel engravidou de seu filho Benjamim. E Jacó contou seus filhos do mais novo ao mais velho, em ordem crescente. E Levi caiu para a porção de Arba. E seu pai o costurou vestes de sacerdócio e encheu suas mãos. E no 15º dia desse mês, ele trouxe para o altar 14 novilhos no meio do gado, e 28 carneiros, e 49 ovelhas, e 7 cordeiros, e 21 cabritos para o holocausto, oferta queimada, no altar do sacrifício, bastante agradável, para doce aroma diante de Elohim. E essa foi sua oferta, em consequência do voto que ele havia feito de que ele daria o dízimo, com suas ofertas de frutas e suas ofertas de bebidas. E quando o fogo havia consumido isso, ele queimou incenso no fogo sobre o fogo, e por oferta de agradecimento 2 novilhos, e 4 ovelhas, e 4 carneiros, 4 bodes, e 2 cordeiros de 1 ano de idade, e 2 cabritos, e assim ele fez diariamente por 7 dias. E ele, Jacó, e todos os seus filhos e seus homens estavam comendo com alegria lá durante 7 dias, e bendizendo e agradecendo a Yahweh que os livrou da tribulação e o deu seu voto. E ele dizimou todos os animais limpos, não considerados imundos, e fez um holocausto, mas os animais imundos ele não deu a Levi, seu filho, e ele lhes deu todas as almas, vidas dos homens. E Levi iniciou o ofício sacerdotal em Betel, antes de seu pai Jacó, em detrimento aos seus 10 irmãos, e ele era sacerdote lá. E Jacó pagou seu voto. Então ele, Levi, dizimou novamente ao dizimado para Yahweh e o santificou, e se tornou santo para ele. E por esta razão está ordenado nas tábuas celestes como uma lei para se dizimar novamente o dizimado para comer diante de Yahweh de ano em ano, no lugar escolhido para o seu nome habitar. E para esta lei não há limite de dias para sempre. Essa ordenança está escrita para que seja cumprida de ano em ano, em se comer o segundo dízimo diante de Yahweh no lugar escolhido, e nada deve restar deste ano para o ano seguinte. Porque neste ano deve a semente ser comida até os dias da colheita das sementes do ano, e o vinho até os dias do vinho, e o azeite até os dias de sua estação. E tudo que sobrar e se tornar velho, que seja considerado poluído, e que seja queimado no fogo, porque é imundo. E então deixe-nos comer juntos no santuário, e que não se deixe ficar velho. E todos os dízimos dos novilhos e das ovelhas serão santos para Yahweh, e devem pertencer a seus sacerdotes, que eles comam diante dele, de ano em ano, porque assim foi ordenado e gravado no que diz respeito ao dízimo nas tábuas celestes. Visão de Jacó, o nascimento de Benjamim e a morte de Raquel. E na noite seguinte, no 22º dia deste mês, Jacó decide construir aquele lugar, e cercar a quadra com um muro, e o santificá-lo, e fazê-lo santo para sempre, para ele e para seus filhos após ele. E Yahweh apareceu durante a noite, e o abençoou, e o disse: Teu nome não será mais chamado de Jacó, mas de Israel. Eles chamarão o teu nome. E ele, Elohim, disse a ele novamente: Eu sou o Elohim que criou o céu e a terra. Eu te crescerei e te multiplicarei muitíssimo, e reis virão de ti, e eles julgarão todo lugar por onde os pés de teus filhos trilharem. E eu darei a teus descendentes toda a terra que está debaixo do céu, e eles devem julgar as nações de acordo com o desejo deles. E depois disso, eles tomarão posse de toda a terra e a herdarão para sempre. E ele, Elohim, terminou de falar com ele Jacó, e ele subiu dele. E Jacó olhou até que ele tivesse subido ao céu. E ele viu numa visão da noite, e eis um anjo descendo do céu, com 7 tábuas em suas mãos. E ele as deu a Jacó. E ele as leu e conheceu tudo o que estava escrito nelas, que aconteceria com ele e seus filhos por todas as gerações. E ele mostrou tudo o que estava escrito nas tábuas, e disse a ele:
não construa esse lugar, e não faça dele um santuário eterno, e não habite aqui, porque este não é o lugar. Vá à casa de Abraão teu pai, e habite com Isaque teu pai, até o dia da morte de teu pai. Porque no Egito tu morrerás em paz, e nesta terra aqui tu serás enterrado com honra no sepulcro de teus pais, com Abraão e Isaque. Não temas, porque tu vistes e lestes isso. Assim tudo isso será, e tu escreva tudo conforme tu viste e leste. E Jacó disse: Yahveh, como poderia eu lembrar-me de tudo que eu li e vi? E ele disse a ele: Eu tratei todas as coisas à tua lembrança. E ele subiu dele, e ele acordou de seu sono, e ele lembrou-se de tudo o que ele tinha visto e lido. E ele escreveu todas as palavras que ele tinha lido e visto. E ele celebrou lá ainda um outro dia, e ele sacrificou novamente de acordo com tudo que ele sacrificou nos dias anteriores, e chamou deste nome, Adição, porque este dia foi adicionado, e aos dias anteriores ele chamou o festival. E assim é manifesto que deve ser, e está escrito nas tábuas celestes, pelo que lhe foi revelado, que ele deve celebrar e adicionar os 7 dias do festival. E o nome deste dia foi chamado Adição, porque isto foi gravado entre os dias festivos, de acordo com o número dos dias de ano. E durante a noite, no 23º mês, Débora, a enfermeira de Rebeca, morreu. E eles a enterraram debaixo da cidade, debaixo do carvalho do rio. E ele chamou esse lugar de o rio de Débora, e o carvalho de luto por Débora. E Rebeca foi e retornou para a casa de seu pai Isaque. E Jacó enviou por ela carneiros e ovelhas e bodes, para que ela preparasse uma refeição para seu pai, do modo que ele desejasse. E ele foi após sua mãe, até chegar à terra de Cabratã, e habitou lá. E Raquel deu à luz a um filho durante a noite, e o chamou pelo nome de Filho de meu lamento, porque ela sofreu em dar à luz. Mas seu pai o chamou pelo nome de Benjamim. No 11º dia do 8º mês, no primeiro dia da 6ª semana deste jubileu, 2143 AM. E Raquel morreu lá, e foi enterrada na terra de Efarate, que é Belém. E Jacó ergueu um pilar no túmulo de Raquel, no caminho sobre até seu túmulo.